Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à morte. O que é a morte? A morte é a separação do espírito do corpo, em consequência da morte física do homem, quando o espírito, que é o fôlego da vida física, sai deste homem, então ele morre. A Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus disse: tu és pó e ao pó te tornarás, porque do pó foste tirado. Primeiro de que tudo, vamos falar quanto tipo de morte existe. Existem três tipos de morte. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou primeiro aquela parte espiritual. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. E já em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e formou também a mulher de uma das costelas de Adão. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que criou a parte espiritual. A parte física não tinha sido formada ainda. Em Gênesis 2 e o 20, capítulo 2, versículo 7, Deus formou da matéria. Criar é trazer à existência aquilo que não existia. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Então Deus trouxe à existência aquilo que não existia do nada. Assim também Deus criou essas duas partes espiritual do homem, alma e espírito. Então o homem não é só composto de matéria, o homem é tricotômico, né? E a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, o apóstolo São Paulo dizendo que espírito e alma e corpo seja plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor. Então o homem é tricotômico. Então, os três tipos de morte. Quando o homem pecou, então a primeira morte foi a morte espiritual, no sentido de comunhão, de seu espírito foi afetado pelo pecado. Então ele deixou de ter comunhão com Deus por causa do pecado. Então ele morreu espiritualmente para Deus. Então, quando ele pecou, seu espírito morreu, afetando também a sua alma, porque a alma é a sede das emoções, do intelecto e da razão. Quando a Bíblia diz a alma que pecar, esta morrerá, porque é esta parte espiritual, a alma, né, que é a sede das emoções, do intelecto e da razão. O homem toma decisão porque tem essa parte espiritual que se chama alma. A parte espiritual é aquela parte onde o homem é autoconsciente de si mesmo e onde a fé também está no espírito do homem. Então todo ser humano tem essa necessidade de estar em contato com um ser espiritual, com o mundo invisível. Essa necessidade Deus já criou esse espírito do homem para que ele pudesse ter comunhão com Deus. Como desconhecer, né, o verdadeiro Deus, eles adoram outros deuses, eles adoram outras entidades, mas Deus criou o homem para adorá-lo somente a Deus, em espírito e em verdade. Então, quando o homem pecou, então a primeira morte foi a morte espiritual, a comunhão com Deus, seu espírito, e a sua alma também perdeu essa comunhão com Deus. E a morte física também entrou em ação, ou seja, tu és pó, e o pó há de tornar. Apesar dele não ser morto naquele momento, mas a sentença já foi dada. Então existem três tipos de morte. A morte espiritual, que é a separação do homem com Deus, no sentido espiritual de comunhão. A morte física, em decorrência, quando o homem vem a falecer. E a morte, que é a separação eterna de Deus, que o homem será banido da presença de Deus por toda a eternidade.
Então, quero deixar bem claro aqui a diferença entre essas duas partes espiritual do homem, alma e espírito. Então, o ser humano, ele depende para sobreviver do fôlego da vida física. A Bíblia diz que quando Deus formou o homem da terra, ele soprou em suas narinas e ele tornou-se alma vivente. Então, Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19, versículo 20, ele diz que todos os seres humanos, e com respeito também aos animais, ele tem esse fôlego da vida física, não há diferença. Quando o fôlego da vida física sai do animal, então o animal morre. Quando também sai do ser humano, ele também morre também. Confira bem, não há diferença entre esse espírito, não há aquelas duas partes, porque só o homem tem espírito e alma, no sentido de comunhão com Deus. Então os animais não têm. Então o homem tem essa parte, que é o fôlego da vida física, né? Não há diferença. Assim, quando esse fôlego da vida física sai, morre o animal e morre também o homem. Confira Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20. E também nós vemos em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, com respeito na sepultura, para onde a matéria vai. Lá não há indústria, não há ciência, nem sabedoria. Sua memória ficou entregue ao esquecimento. Seu amor, seu ódio, ficou entregue ao esquecimento. Eu estou falando da matéria aí. Quando o fôlego da vida física sai desse homem, então o corpo vai para a sepultura. Mas essas duas partes espiritual, que elas estão intrinsecamente ligadas, que é alma e espírito, que não se separa, ela continua existindo após a morte física. Nós vemos isso quando o apóstolo São Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz: de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com o Senhor, porque isso é incomparavelmente melhor. Então, quando Paulo diz estar com o Senhor, é essa parte espiritual, alma e espírito, que é no paraíso. Então, o apóstolo São Paulo, ele acreditava na sobrevivência da alma e do espírito após a morte física. Nós vemos isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 4. Ele diz que conhece um homem ou no corpo ou fora do corpo. Ou seja, essas duas partes, espírito e alma, que sobrevive fora do corpo, foi ao paraíso. Então há muitos que pregam aí, quando o homem morre, essa parte espiritual ela fica inerta, ela morre também, ela está adormecida. Mas o ensinamento do apóstolo Paulo é diferente. Então ele disse, fora do corpo ou no corpo, ele foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não era lícito ao homem se referir. Confira, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 4. Em Apocalipse também, capítulo 6, os versículos de número 9 a 11, né, no período da grande tribulação, onde vai ser martirizado, então João viu abaixo do trono de Deus, do altar de Deus, as almas que estavam clamando, né? Até quando o justo, o verdadeiro, não fará justiça com respeito ao nosso sangue que foi derramado? E a voz foi dita para ele, que ele aguardasse o tempo, até que esperasse, e os seus irmãos que iriam ser também mortos, e foram dar vestimentas para que eles se vestissem. Então nós vemos que as almas dos martirizados estavam conscientes abaixo do trono de Deus. Porque o paraíso no Antigo Testamento ele era na terra, né? Era na terra, ficava o Hades e ficava também o paraíso. Então nós vimos ali que contou aquele fato, não foi uma parábola, Lázaro ali, né? Não é parábola, ali foi fato, porque parábola não cita nome de pessoas, né? Citou o nome de Abraão, Abraão não é uma parábola, existiu. Os anjos também, diz que os anjos levaram Abraão, levou Lázaro, quando ele morreu, ao seio de Abraão. E quando o rico morreu, ele foi sepultado, a matéria foi sepultada. No entanto, o espírito sobrevive após a morte física. A prova foi que lá onde estava Lázaro, que tem o lugar do Hades também, já estava também aquele rico. Ora, se ele foi sepultado, como ele estava lá no Hades? Então era que as duas partes, o espírito e a alma estavam lá também. E os anjos levaram não o corpo de Lázaro para o paraíso, mas levaram o espírito de Lázaro para o paraíso, que é o seio de Abraão. E lá os dois, né,
se encontraram, né? Existia uma parte, uma divisão entre o Hades e existia o paraíso ali. Então, o rico, ele viu Lázaro e começou a implorar a Abraão: pai Abraão, ele conhecia, estava consciente aí, manda que Lázaro venha até mim, porque eu estou em tormento. Pediu até que ele molhasse na água a ponta do seu dedo e refrescasse a sua língua. Não é que existia água lá, isso era na visão do rico, que é um lugar tão real onde Lázaro estava, que ele pensava que tinha essa possibilidade de ter água. É claro que água não vai aquecer o sofrimento no inferno, nem no Hades, onde se encontram as almas daqueles que partiram sem a certeza de salvação. Então a Bíblia já mostra que existe um lugar intermediário, quando parte aqueles que aceitaram Jesus Cristo na certeza da salvação, na certeza da ressurreição, estão no paraíso. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele transferiu esse paraíso ao terceiro céu, né? Como Paulo diz, conheço um homem que foi ao terceiro céu, ao paraíso, né? Então ele ouviu palavra inefável. Então o paraíso agora está no terceiro céu e o Hades continua lá. Então, repito, não foi uma parábola, foi fato. Abraão existiu, os anjos existem e o rico ele estava consciente. Eu tenho 5 irmãos, deixa que eu vá lá e fale para ele com respeito a este lugar, para que ele não venha. E Abraão disse: tem os profetas, né? Tem os registros dos profetas lá, que ele acredite. Se ele não acredita nos vivos que estão lá, como eles irão acontecer em alguém que vá até ele, que ressuscite desse caso? E a prova aí foi que Lázaro ressuscitou. Os judeus deveriam crer no Senhor Jesus, procurava até matar Lázaro, porque muitos judeus estavam acreditando em Jesus pelo fato de Jesus ter ressuscitado a Lázaro. Então está bem claro aí na Bíblia que o homem ele é tricotômico. Então, quando ele morre, fisicamente aqui falando, essas duas partes espiritual, alma e espírito, continua a existindo. Então, eu quero essa breve reflexão aqui para refletir para aqueles realmente que não conhecem esta realidade com respeito ao estado da alma e do espírito. Então São Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ali, os cristãos, que eles estavam quase também, os cristãos estavam quase não acreditando na ressurreição. Então Paulo escreveu um capítulo, assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, exortando aqueles que estão a acreditar na ressurreição. E por da seguinte maneira, Paulo exortou os cristãos, os Tessalonicenses: irmão, não quero que sejais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, nós também, aqueles que partiram em Cristo, também ressuscitarão. Então, eles irão ressuscitar para ter um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não se desgasta, um corpo que não envelhece, um corpo que não está sujeito às leis físicas. E também eles irão receber um corpo imortal, que não morre. O único que tem a imortalidade e habita na luz inacessível, pelo qual nenhum homem foi visto, é Deus. A morte é intrusa, a morte não estava no plano de Deus. Deus é vida, então ele criou o homem para viver eternamente. Mas como o homem desobedeceu, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreram, ficaram separados de Deus e a morte física passou a entrar no mundo. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles entrariam para a eternidade de Deus. Por isso que Jesus veio dar outra oportunidade ao homem, dizendo, diz da seguinte maneira: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Esse se refere ao diabo. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. Então a ressurreição é um fato, irá acontecer para todos aqueles que o aceitaram Jesus como seu Salvador. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Lázaro morreu, ele disse para Marta, disse para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. Então a prova ali estava, ressuscitou Lázaro com 4 dias, e todos aqueles que morreram com essa fé da ressurreição, um dia irão ressuscitar, e irão ao encontro do Senhor nos ares, e para sempre estaremos com Ele. Então a Bíblia já mostra o que acontece em ocasião da morte física. O corpo vai para o túmulo, vai para a sepultura, mas o espírito e a alma continuam existindo num paraíso, lugar de descanso, ou no Hades, um lugar intermediário já de sofrimento. Então, quando Jesus vem arrebatar a sua igreja, todos aqueles que morreram com esta fé viva, crendo em Jesus, os seus corpos irão ressuscitar. Então serão transformados simultaneamente aqueles que morreram e os que estão vivos. Então nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas aqueles que morreram, que partiram neste mundo aqui, sem esta certeza, seus corpos irão continuar no túmulo para o dia do juízo final. Esta é uma verdade bíblica que deve ser dita, porque para muitos, com a morte, tudo acabou. Chegam a dizer, a esperança é a última que morre. Mas para os cristãos, a esperança, ela não é a última que morre, ela permanece, porque a esperança do cristão vai além túmulo. Não acabou tudo. Nós cremos na ressurreição dos nossos corpos. A prova está. E Jesus é a primícia daquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então aí está a prova do cristianismo, de que haverá ressurreição, foi a própria ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você que não tem esta certeza, para você que gostaria de saber o que acontece em decorrência da morte, então a Bíblia já diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo de Deus vai ser sem misericórdia para aqueles que não abraçaram a verdade, para aqueles que não acreditaram na verdade. Você pode perguntar, e o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Você pode dizer assim, ninguém merece a salvação. É verdade, ninguém merece a salvação. Mas Jesus veio dar a salvação. Então, se você rejeita Jesus Cristo como seu Salvador, então você não vai participar da ressurreição dos salvos. Porque você rejeitou Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Então, com a morte tudo não se acaba. Com a morte não é o final de tudo. Para os cristãos, há esperança além túmulo. Às vezes as pessoas começam a chorar seu ente querido, porque para ele tudo se acabou ali no túmulo. Mas esta mensagem que eu trago para você neste momento, Jesus Cristo veio a este mundo, foi para nos trazer, para nos dar vida eterna, porque a morte foi uma intrusa no plano de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque Deus é vida. Deus não fez o homem para morrer. Por isso Jesus chorou, tendo o poder. Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas como ser humano, que ele era 100% homem, ele sentiu a separação da morte, que Lázaro era seu amigo, que a Bíblia diz que Jesus chorou, mas ele foi lá e ressuscitou a Lázaro. Então, a morte é o último inimigo a ser destruído. Então, com essa breve reflexão, então os cristãos em Tessalônica, eles estavam já duvidando com respeito à ressurreição do seu corpo. E Paulo disse que eles não fossem como os demais, que não têm esperanças, que a morte tudo se acaba. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar também.
né, também irão ao encontro do Senhor nos ares. E Jesus já preparou uma morada eterna. É a maior promessa para a sua igreja. Foi a maior promessa para aqueles que aceitaram Jesus como o seu Salvador. Está em São João, capítulo 14, versículos de número 1, 2, 3 e 4, quando Jesus diz: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esta é a maior promessa para a igreja do Senhor, para aqueles que estão vivos e para aqueles que estão mortos fisicamente falando. Os seus corpos estão na sepultura, estão no túmulo. Então vai chegar um dia que a trombeta de Deus vai ser tocada nos céus e o Senhor descerá e irá ressuscitar todos aqueles que morreram nesta fé, nesta convicção da ressurreição dos seus corpos. Que você possa deixar Jesus entrar na sua vida, que Jesus possa transformar a sua vida, para que Ele possa dar essa certeza de salvação e também da vida eterna com Ele por toda a eternidade. Porque este foi o propósito original de Deus, que o homem vivesse eternamente. Mas o pecado frustrou esse plano, ou tentou frustrar esse plano, porque Deus já tinha um plano para restaurar, para trazer esse homem de volta ao plano original, que a Bíblia diz, Apocalipse 3 e 8, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então o pecado, a queda do homem, não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que o homem dotado de livre-arbítrio iria desobedecer à sua ordem. Mas também ele já tinha um plano para restaurar este homem de volta, que foi na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário e agora todos podem ser salvos. Todos podem voltar ao estado original, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e é o único que pode restaurar esse homem para que ele volte para Deus. Então, no dia de hoje, há esperança além túmulo. Jesus Cristo é a única esperança, porque ele provou a morte, o maior inimigo, ressuscitando ao terceiro dia, triunfou sobre ela, para nos trazer a vida eterna, para nos dar a vida eterna. Então, todos aqueles que vão a ele, esses já têm garantido a ressurreição por ocasião da morte física, e se tiverem vivo em ocasião do arrebatamento da igreja, os seus corpos vão ser transformados, vão deixar de ser corruptível e passará a ser incorruptível, deixará de ser mortal para ser imortal, porque Jesus Cristo veio da vida e vida com abundância.